Agosto 15, lendo a história de Deus. Jeremias 25 a 28. Jeremias 25. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês todos os seus servos, os profetas, vez após vez, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. Quando disseram, convertam-se, cada um, do seu mau caminho e das suas más ações, e permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos pelas suas mãos, e não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a minha ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os separarei para destruição e os farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e as tornarei uma desolação para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro, o que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu envio você. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz que bebessem dele todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e a cidade de Judá, os seus reis e os seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, rei do Egito, os seus servos e os seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, todos os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras além mar, Dedã, Temá, Bus, e todos os que rapam a cabeça, todos os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, todos os reis do norte próximo ou distantes, ou após outro, todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei Sesac também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriagam-se, vomitem, caiam e não mais se levantem.
por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas, se eles se recusarem a aceitar o cálice da sua mão e bebê-lo, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira nenhuma, ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Quanto a você, Jeremias, profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja da sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, nem serão recolhidos ou sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e clamem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão como carneiros selecionados. Desaparecerá o refúgio dos pastores, bem como o lugar de escape para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua boca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Jeremias 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que têm praticado. Diga-lhes que assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. Então, todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Então, os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra essa cidade. Vocês ouviram com os seus próprios ouvidos. Jeremias, porém, disse a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e contra essa cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam à voz do Senhor, o seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e justo aos seus olhos. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis
por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar essas palavras. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns dos anciãos da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um amontoado de entulho, e o monte do templo, um matagal. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu ao Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Houve outro homem chamado Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizou em nome do Senhor contra essa cidade e contra esta terra, o mesmo que anunciou Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Contudo, o rei Joaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois, jogaram o corpo dele em uma vala comum. Entretanto, Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Jeremias 27. Judá servirá a Nabucodonosor. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora, sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem puser o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com espada, com fome e com peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitam ao rei da Babilônia, porque as profecias deles são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão. Mas, se alguma nação puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: ponham um pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela espada, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras.
eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, banirei vocês, e vocês perecerão com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitam-se ao rei da Babilônia e vocês viverão, porque deveria essa cidade ficar em ruínas. Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que intercedam ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscá-los, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Jeremias 28. O falso profeta Ananias. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Ananias, filho de Azur, natural de Gibeon, disse-me, no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os utensílios de Judá que foram para a Babilônia, declara o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. O profeta Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e de você, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Então, o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou-o e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias: vá dizer a Ananias que assim diz o Senhor: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou remover você da face da terra. Este ano você morrerá porque pecou rebelião contra o Senhor. O profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365,
lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.